O ar estéril com aroma de jasmim da ala de maternidade do hospital era para ser só um pequeno inconveniente. Carlos Mendes, CEO da Mendes Empreendimentos Globais, checou o mapa do andar. Ao lado dele, Siena Vance, 24 anos completos e cheirando a perfume importado, fazia bico para uma selfie. Carlos, eu realmente acho que é uma úlcera. Está ardendo. Carlos apenas grunhiu, disparando um e-mail. Então, uma comoção. Uma maca atravessou as portas duplas. Vozes urgentes, sinais vitais despencando. Crise de CMPP. Leva ela para a maternidade 5 imediatamente. Carlos olhou para cima, irritado, e o mundo dele parou. Encharcada de suor, pálida, e agarrando a barriga inchada, estava Evelyn, a ex-esposa dele. O piso de mármore polido do lobby de repente pareceu areia movediça. O celular de Carlos, um aparelho de $3.000 de titânio e vidro, escorregou dos dedos dormentes. Bateu no carpete macio da sala de espera executiva com um baque surdo e sem som. Evelyn. Não era só vê-la, era o contexto. A maca, o cobertor branco estéril esticado sobre uma gravidez tão avançada que parecia dolorosa. O paramédico gritando jargão médico que ele não entendia. Crise de CMPP, sinais vitais, imediato. Carlos, o que há de errado com você? Você parece que vai vomitar. A voz de Siena, geralmente um estacato afiado e confiante, agora soava como um mosquito zumbindo no ouvido dele. Ele não conseguia virar a cabeça, não conseguia respirar. O olhar estava travado nas portas automáticas que tinham se fechado atrás da maca, uma barreira final e definitiva. Achei que vi alguém, ele conseguiu dizer. As palavras pareciam cascalho na boca. Alguém quem? Siena se levantou, ajustando a alça da bolsa de grife. A preocupação fabricada dela já estava se dissolvendo em impaciência. Você está branco que nem papel. Está me assustando mais que essa dor de estômago besta. Grávida. Evelyn estava grávida. A matemática começou. Um cálculo frenético e horripilante na cabeça dele. O divórcio tinha sido finalizado 8 meses atrás. 8 meses. Mas a separação, as semanas finais amargas e agonizantes na mansão compartilhada deles no Jardim América, quando foi a última vez? Ele tinha estado emocionalmente ausente por 1 ano, mas a separação física foi muito mais recente. Lembrou de uma noite de uísque e arrependimento. Uma última tentativa desesperada de sentir algo além do vazio sufocante que o casamento tinha se tornado. Foi logo antes de se mudar para o penthouse no centro. Ah, meu Deus, Carlos, estou falando sério. Siena rebateu, a voz subindo. Minha consulta é em 5 minutos. Você vem ou vai ficar sentado aí parecendo um morto-vivo? Ele finalmente virou para olhar para ela. Siena Vance. Ela era tudo que ele tinha dito a si mesmo que merecia. Jovem, ambiciosa, descomplicada. A vida inteira dela era um feed de Instagram curado. A dor de estômago insistente dela era, ele sabia, quase certamente só a ansiedade de um fim de semana de champanhe e networking. Era um símbolo de status, o acessório perfeito para o império imobiliário bilionário dele. E Evelyn? Evelyn tinha sido a fundação. Ele passou o último ano se convencendo de que a fundação estava rachada. Tinha dito aos amigos, ao conselho, a si mesmo, que Evelyn tinha se deixado ir, que tinha ficado confortável demais. Ela, que tinha organizado eventos beneficentes impecáveis, que tinha revisado os prospectos dele até 3 da manhã, que tinha segurado a mão dele quando o primeiro grande empreendimento quase foi à falência. Ele tinha reformulado a estabilidade dela como estagnação, a lealdade dela como falta de ambição. Ela simplesmente parou de tentar. Tinha confidenciado a um colega num jantar de R$ 500. Um homem na minha posição precisa de uma parceira, não de uma âncora. Agora a imagem dela naquela maca, vulnerável, em agonia, mas lutando, estilhaçou essa narrativa cuidadosamente construída. Aquela não era uma mulher que tinha parado de tentar. Aquela era uma mulher lutando pela vida, e talvez pela vida do filho dele. Não posso, ele disse, a voz oca. Não pode o quê? Não pode entrar, Carlos? Você prometeu. Disse que seguraria minha mão se eles quisessem fazer um... Não posso entrar, Siena. Ele se levantou. As pernas tremendo. Era um homem que comandava salas de reunião, que encarava vereadores, que construía arranha-céus que redefiniam o horizonte de São Paulo. E estava apavorado. Tenho que fazer uma ligação. Você vai. Vou esperar. Esperar como um motorista? A ofensa dela foi imediata.
Isso não fazia parte da marca deles. Só vai, Siena, por favor. A urgência na voz dele, um pânico cru que ele nunca expunha, finalmente a silenciou. Ela estreitou os olhos, um lampejo de suspeita genuína cruzando o rosto. Quem é aquela, Carlos? Ninguém, ele mentiu se virando. Só um fantasma. Siena bufou. Tá bom, tanto faz. Não se surpreenda se eu chamar um Uber. Ela se afastou em direção ao consultório do especialista, a raiva irradiando do clique-claque dos saltos Louboutin. Carlos não a viu ir. Já estava se movendo, andando não em direção à saída, mas em direção ao elevador da maternidade. A mente era um furacão de perguntas. Como? Por que ela não me contou? CMPP. O que é CMPP? Culpa, fria e afiada, perfurou a armadura da arrogância dele. Ele não tinha apenas deixado a esposa, tinha abandonado uma mulher grávida e doente. A tinha deixado enfrentar isso, fosse o que fosse, completa e totalmente sozinha. O cheiro amadeirado e confiante da colônia dele de repente se misturou com o cheiro de antisséptico, e pela primeira vez na vida, Carlos Mendes sentiu o fedor sufocante do próprio fracasso. As portas do elevador se abriram no andar de trabalho de parto e parto. Carlos foi atingido por uma parede de tensão silenciosa. Era um mundo diferente do lobby polido parecido com hotel. Aqui, a iluminação era mais suave, o ar mais pesado, pontuado pelo bip rítmico fraco de monitores cardíacos fetais atrás de portas fechadas. Enfermeiras se moviam com um propósito rápido e silencioso que o perturbou. Ele se sentiu completamente deslocado no terno marrom sob medida. O reflexo numa janela escurecida mostrava um homem que parecia assombrado, a expressão usual confiante e comandante substituída por uma máscara de pânico cru. Aproximou-se do balcão central de enfermagem, um grande semicírculo de mesas cheias de prontuários e computadores. Uma enfermeira com olhos gentis e cansados olhou para cima. Posso ajudá-lo, senhor? Estou procurando uma paciente, Carlos disse, a voz tensa. Ela acabou de ser trazida. Uma emergência. O nome dela é Evelyn. Evelyn Soares. Quase disse Evelyn Mendes. Os papéis do divórcio tinham insistido que ela voltasse ao nome de solteira. Na época, pareceu um corte limpo e necessário. Agora, parecia outra amputação. A enfermeira digitou o nome no sistema. A expressão não mudou. Sinto muito, senhor. Não temos nenhuma paciente com esse nome internada no momento. Não, isso é impossível. Acabei de vê-la. Estava numa maca. Disseram CMPP. Isso significa alguma coisa? Os olhos da enfermeira se aguçaram. Senhor, mesmo que ela estivesse aqui, não poderia dar nenhuma informação a menos que o senhor esteja na lista de autorizados. Regulamentos de privacidade. Eu sou o que ele era? Sou o pai do filho dela. As palavras tinham gosto estrangeiro, como uma língua que não falava há anos. A menos que o senhor seja o cônjuge legal ou representante médico designado, não posso ajudá-lo. A parede profissional estava levantada, educada, mas absoluta. Mas eu era o cônjuge dela, ele protestou, a voz subindo, atraindo um olhar de outra enfermeira. Éramos casados. Esse é meu bebê. A enfermeira lhe deu um olhar mergulhado em 1000 dramas similares. Senhor, vou ter que pedir que o senhor espere na sala de espera da família designada. Se a paciente quiser vê-lo, ela terá alguém entrando em contato. Derrotado, Carlos recuou. Marchou pelo corredor e encontrou a sala de espera da família. Um cômodo pequeno com paredes bege, cadeiras desconfortáveis e uma televisão passando um programa de reformas no mudo. Estava sozinho. O silêncio era ensurdecedor, preenchido apenas pelo monólogo frenético na própria cabeça. Ele tinha deixado Evelyn. A narrativa que tinha tecido para si mesmo e para o mundo era uma de afastamento mútuo, uma separação amigável. Nós só queremos coisas diferentes. Era mentira. Ele tinha querido coisas diferentes. Tinha querido a emoção do novo, a validação de uma mulher mais jovem, a liberdade de um casamento que tinha começado a parecer um suéter confortável e surrado, quando ele queria uma armadura de aço. Lembrou do dia que tinha contado a ela. Estavam na cozinha da casa deles no Jardim América, uma mansão esparramada que ele tinha acabado de apresentar numa revista de arquitetura. Evelyn estava arrumando flores do jardim deles. Não estou feliz, Evelyn, ele tinha dito, as palavras clinicamente desapegadas. Ela congelou. Uma rosa amarela erguida. O que você quer dizer com não está feliz? Acabamos de fechar o negócio do centro empresarial. Você está no topo do mundo. Isso não é sobre trabalho. É sobre nós.
Está monótono, não acha? Estamos na rotina, comemos nos mesmos 3 restaurantes, você usa o mesmo perfume, não nos conectamos há meses. Ela tinha olhado para ele, os olhos geralmente tão calorosos virando frios com uma compreensão que o aterrorizou. Eu tenho tentado conectar, Carlos. Você é quem está em jantares com clientes até 2 da manhã. Você é quem fica no celular durante cada refeição. Estou aqui, Carlos. Onde diabos você esteve? Ele tinha acenado tudo para longe. É disso que estou falando. Culpa, ressentimento. Cansei. Quero o divórcio. Tinha esperado lágrimas. Tinha esperado súplicas. Não tinha esperado a dignidade quieta e aterrorizante que ela mostrou. Ela simplesmente colocou a rosa no vaso. Limpou as mãos no avental e disse: se é isso que você quer, Carlos, então deveria ligar para o seu advogado. Mas saiba disso, você está cometendo o maior erro da sua vida. E você é um tolo. Ele descartou como a raiva previsível de uma mulher desprezada. Agora, sentado nessa sala de espera estéril, as palavras dela ecoavam com a força de uma profecia. Puxou o celular, as mãos tremendo. Discou para o advogado. Não o advogado de divórcio, o advogado corporativo. Um tubarão chamado Marcus Thorne. Carlos, isso é uma surpresa. Achei que você estava no meio do negócio da Avenida Paulista. Marcos, estou no Hospital Sírio. Evelyn está aqui. Houve um momento de silêncio. Ela está bem? Ela está grávida, Marcos. Está em trabalho de parto. Uma emergência. E acho que é meu. Outro silêncio mais longo. Marcos estava processando. Não emocionalmente. Legalmente. Carlos, você sabe que é seu? O timing? É possível. É mais que possível. O que isso significa? Significa, Marcos disse, a voz desprovida de qualquer calor, que sua separação limpa acabou de ficar monumentalmente bagunçada. O decreto de divórcio é final. Bens estão divididos, mas paternidade é um campo de batalha completamente diferente. Se essa criança for sua, ele ou ela é seu herdeiro legal. Ponto final. Isso impacta seu patrimônio, suas participações, tudo. Seu acordo pré-nupcial com Evelyn é nulo no que se refere à pensão alimentícia. E dada sua renda, essa pensão será astronômica. Sem mencionar sua situação atual, ele queria dizer Siena, queria dizer o conselho. Um escândalo de paternidade de alto perfil era a última coisa que a Mendes Empreendimentos Globais precisava. O que eu faço? Carlos sussurrou. Primeiro, você não diz nada. Não admite nada, espera por um teste de paternidade, não assina nada, não oferece nada, você é um civil nesse hospital. Entendeu? Você não tem direitos legais lá, até a paternidade ser estabelecida. Agora volte para o seu escritório. Não tem nada que você possa fazer lá, além de piorar as coisas. Carlos desligou. Não dizer nada, não admitir nada. Era o mantra da vida de negócios dele. Mas enquanto sentava ali, a imagem do rosto de Evelyn manchado de suor e cheio de dor queimado na mente, ele não era um CEO numa negociação. Era um homem que tinha acabado de descobrir que era pai da pior forma humanamente possível. Não conseguia ir embora. Não ia. Não se importava com o que Marcos disse. Precisava vê-la. Precisava saber. O branco ofuscante da luz da sala de cirurgia desbotou, substituído pelo cinza escuro e misericordioso de um quarto privado de recuperação. A primeira sensação de Evelyn Soares foi uma dor surda e latejante que irradiava do centro. A segunda foi um vazio profundo. Ele está bem, bebê. Ele está bem. A voz da mãe dela. Os olhos de Evelyn tremularam ao abrir, lutando para focar. Margarete Soares estava sentada ao lado da cama, a mão agarrando a de Evelyn. O rosto de Margarete, geralmente um mapa de rugas alegres, estava marcado de exaustão e medo. Onde ele está? A voz de Evelyn era um grasnar seco. Levaram ele para o berçário de observação. Só precaução. Ele tem 3,5 quilos, Evelyn. E é perfeito. Uma cabeça cheia de cabelo escuro igualzinho o seu. Lágrimas escorreram dos cantos dos olhos de Evelyn, quentes e súbitas. Ele está vivo. Vocês dois estão. Vocês dois conseguiram. Margarete apertou a mão dela, a própria voz grossa de emoção. As últimas horas eram um borrão de terror. A pressão esmagadora súbita no peito, a incapacidade de respirar, o diagnóstico aterrorizante que tinha pairado sobre ela por 8 meses. Cardiomiopatia periparto, CMPP, uma insuficiência cardíaca rara induzida pela gravidez.
Ela descobriu sobre a CMPP uma semana depois de descobrir sobre o bebê. E descobriu sobre o bebê 2 dias depois de Carlos ter assinado os papéis do divórcio. Era uma crueldade de timing que parecia quase bíblica. Estava de pé no banheiro do pequeno apartamento em Pinheiros que tinha alugado. O cheque do acordo de divórcio sentado não descontado no balcão da cozinha. Tinha se sentido exausta, atribuindo ao estresse da separação. Mas isso era diferente. Era uma fadiga profunda e celular. As 2 linhas rosa no teste pareceram uma sentença de morte e um milagre ao mesmo tempo. Quase ligou para ele. Por um momento breve e desesperado, tinha agarrado o celular, o polegar pairando sobre Carlos. Mas o que teria dito? Parabéns, você está livre. A propósito, estou grávida. Então veio a consulta médica. A cardiologista, uma mulher gentil chamada doutora Helena Rosado, assentou com os resultados do eletrocardiograma na mão. Evelyn, a fração de ejeção do seu coração está perigosamente baixa. SMPP. A gravidez está colocando uma tensão extrema no seu coração. Precisamos discutir suas opções. Opções? Evelyn sabia o que ela queria dizer. Continuar essa gravidez carrega um risco significativo para você. Um risco muito significativo. Evelyn não hesitou. Vou ficar com ele. Evelyn, isso não é brincadeira. Você pode morrer. Então vou morrer, ela tinha dito, a mão instintivamente cobrindo a barriga ainda plana. Ele é tudo que me resta. Ela escolheu não contar a Carlos por uma razão que era simples e devastadoramente complexa. Sua dignidade. Ela tinha visto o jeito que ele olhava para ela naqueles meses finais, com uma mistura de pena e impaciência. Ele a via como um fardo, um obstáculo para a nova vida brilhante dele. Se contasse sobre o bebê, ele ficaria. Era um homem obcecado por legado. Ficaria e pagaria pelos melhores médicos, mas ficaria por obrigação, não por amor. Ficaria por culpa, e toda vez que olhasse para ela, ela veria aquela pena, aquele ressentimento. Seria uma âncora viva e respirando, acorrentando-o a uma vida que ele já tinha rejeitado. Ela não seria o fardo dele, não imploraria por migalhas de afeição. Essa criança, a criança dela, merecia nascer da força, não da obrigação. Então, não contou a ninguém além da mãe. Usou o dinheiro do acordo, dinheiro que uma vez planejou usar para começar seu próprio negócio de paisagismo, para pagar a torrente interminável e aterrorizante de consultas com especialistas, ecocardiogramas e medicamentos. Passou as noites sozinha, a mão na barriga crescendo, monitorando a própria pressão, apavorada que cada tremor fosse um sinal de insuficiência cardíaca, rezando que pudesse aguentar o suficiente para trazê-lo ao mundo. E tinha aguentado, tinha feito sozinha. Ele está aqui, Margaret disse, a voz caindo, puxando Evelyn da memória. O coração de Evelyn, o próprio órgão que a tinha traído, deu um solavanco doloroso. Quem? Carlos. Ele está no corredor. Viu você quando te trouxeram. Está lá fora há horas, exigindo te ver. Uma raiva fria e afiada cortou a exaustão de Evelyn. Ele estava aqui. Tinha trazido a namorada de 20 e poucos anos a esse hospital. A audácia era impressionante. Ele tinha desfilado a nova vida na frente dela por meses, a foto dele estampada nas colunas sociais de São Paulo com ela no braço, e agora ousava aparecer aqui, no momento mais vulnerável dela, para reivindicar uma participação no milagre pelo qual ela tinha pago com o próprio corpo e alma. Manda ele pro inferno, Evelyn sussurrou. As palavras com gosto de ácido. Evelyn, querida, ele parece destruído. Ele não sabia. Ele não sabia porque não perguntou. Ele não sabia porque estava ocupado demais construindo o império e comendo a assistente para olhar para trás. Ele não merecia saber. Evelyn tentou se sentar, uma pontada de dor a fazendo arfar. Calma, calma, Margaret acalmou. Só descansa. Não, chama a enfermeira. A voz de Evelyn era fraca, mas a determinação era ferro. Diz para a enfermeira mandá-lo entrar, e depois quero que você nos deixe sozinhos. Evelyn, você tem certeza? Você não está forte o suficiente para isso. Fui forte o suficiente para carregar esse bebê por 9 meses enquanto meu coração estava falhando. Sou forte o suficiente para olhar aquele desgraçado nos olhos. Evelyn se acomodou contra os travesseiros. A adrenalina da fúria, fornecendo uma estranha clareza fria. Ele queria vê-la. Queria respostas. Ótimo. Ela daria a ele. Mostraria exatamente o que ele tinha jogado fora. E garantiria que ele entendesse que não tinha poder nenhum aqui. Esse quarto, essa criança, essa vitória. Era dela e só dela. A porta do quarto 308 se abriu com um silvo hidráulico silencioso. Carlos Mendes entrou, se sentindo como um invasor.
O quarto estava escuro, a única luz vindo dos monitores brilhantes ao lado da cama. O ar cheirava a antisséptico e algo metálico. Sangue. Evelyn estava apoiada numa montanha de travesseiros, o rosto pálido e ceroso, olheiras sob os olhos que pareciam hematomas. Estava conectada a um soro e um monitor cardíaco que bipava num ritmo lento e constante. Parecia frágil. Mas os olhos, quando encontraram os dele, eram duros como granito. Você veio, ela disse. A voz um sussurro baixo e áspero. Evelyn, meu Deus! Ele deu um passo à frente, as mãos cerradas aos lados, querendo alcançá-la, consertar isso, rebobinar o tempo. Vi você no corredor, não sabia. Por que você não me contou? Um pequeno som amargo escapou dos lábios dela. Não era uma risada, era o som de ar escapando de um pulmão perfurado. Te contar? E interromper suas férias em Trancoso ou seu discurso na conferência empresarial. Desculpa, Carlos, devo ter perdido o número da sua nova assistente. O sarcasmo foi um golpe físico. Evelyn, isso não é justo. Justo? Ela se empurrou para cima levemente, fazendo careta. Você quer falar sobre justo? Justo é você assinando papéis de divórcio com uma mão enquanto reservava voos com ela com a outra. Justo é você dizendo para a revista de negócios que sua ex-esposa não compartilhava sua visão enquanto eu estava em casa vomitando de enjoo matinal e medicação cardíaca. Não ouse entrar aqui e falar comigo sobre justo. O bebê. Ele quase tinha esquecido. Os olhos dardejaram para o berço de plástico vazio no canto. O bebê. Ele é? Evelyn cortou. O nome dele é Rowan. Rowan Soares. E sim, Carlos. Ele é seu. Parabéns. Você é pai. Ele é seu. As palavras detonaram no quarto silencioso. Carlos agarrou a borda metálica da cama, os joelhos fracos. Um filho. Tinha um filho. Rowan, ele repetiu, saboreando o nome. Evelyn, eu juro por Deus, se eu soubesse, você teria feito o quê? Ela o desafiou, a voz subindo com uma força que ele não achava que ela possuía. Teria voltado? Interpretado o marido devotado por obrigação? Me prendido num casamento que você já tinha destruído? Não queria sua pena, Carlos. Não queria você então. E com certeza não quero agora. Isso não é sobre pena. Ele rebateu, o próprio desespero subindo. Isso é sobre meu filho. Você não tinha o direito de esconder isso de mim. Nenhum direito? Eu tinha todo o direito, ela gritou. Lágrimas de raiva finalmente transbordando. Tinha o direito de proteger a mim mesma e meu filho do seu controle sufocante e egoísta. Você constrói mundos, Carlos, molda horizontes. Mas você não pode moldar isso. Essa única coisa. Ele é meu. Antes que ele pudesse responder, a porta se escancarou. Carlos, que diabos está acontecendo? Siena estava na porta. O rosto uma máscara de descrença e fúria. Os olhos dardejaram de Carlos para Evelyn para o monitor cardíaco para o berço vazio. A performance anterior de dor de estômago tinha sumido, substituída pela borda crua e irregular da traição. Siena, agora não é a hora, Carlos disse, tentando retomar o controle. Gerenciar o ingerenciável. Não é a hora? Estou te mandando mensagem há 1 hora. O médico disse que meu estômago está bem. É só estresse. E com razão. Você está numa ala de maternidade com ela. Quem é ela? E que bebê? Ela apontou um dedo trêmulo para o berço. O silêncio no quarto era elétrico, vibrando com as correntes competidoras de choque, raiva e luto. Evelyn, com uma calma mais aterrorizante que qualquer grito, respondeu por ele. Sou a ex-esposa dele. E aquele é o berço do filho dele. Siena parecia ter levado um tapa. O olhar estalou para Carlos. Filho dele? Você tem um filho com ela? As palavras saíram num sussurro engasgado. Depois, escalaram. Você mentiu para mim. Todo esse tempo. Nossos planos. Você me deixou falar sobre nosso futuro. E você tinha esse segredo. Siena. Juro que não sabia, Carlos suplicou. O mundo desmoronando de 2 direções diferentes. Acabei de descobrir agora mesmo. Estou tão chocado quanto você. Chocado? Siena soltou uma risada alta e histérica. Ah, isso deixa tudo muito melhor. E o que eu sou, Carlos? Hein? Era só a parte descomplicada da sua vida enquanto você brincava de casinha aqui? Não é isso que está acontecendo. Você escolhe. Siena de repente rebateu, a voz caindo para um ultimato baixo e perigoso. Ela deu um passo em direção a ele, os olhos cintilando. Você escolhe, Carlos. Aqui. Agora mesmo. Você sai desse quarto comigo, e nunca mais falamos disso. Ou dela.
Ou você fica. Você fica aqui com sua bagagem. Ela gesticulou para Evelyn, o rosto contorcido de nojo. Carlos estava congelado. Olhou para Siena, a mulher que representava a vida que tinha construído. O futuro rápido, brilhante, poderoso. Depois olhou para Evelyn, a mulher que tinha descartado, que estava deitada destruída numa cama de hospital, tendo acabado de lutar pela vida para trazer o filho dele ao mundo. O monitor cardíaco bipou. Constante, constante. Preciso de 1 minuto, Carlos gaguejou. Siena, só espera lá fora. A gente pode conversar sobre isso. Não. A voz dela foi final. Chega de conversa. Chega de gerenciamento. Escolhe. Ele não conseguia. A ambição e a consciência estavam em guerra. E ele estava paralisado na terra de ninguém entre elas. Siena observou a indecisão dele, e a expressão endureceu em algo frio e final. Entendi, ela disse baixinho. Ela soltou a bolsa de grife de R$ 10.000 que ele tinha comprado para ela semana passada e jogou aos pés dele. Tenha uma boa vida, Carlos. Me manda um cheque para as minhas coisas. Virou e foi embora. Os passos ecoando pelo corredor. O silêncio que desceu foi mais pesado. Mais sufocante que antes. Carlos ficou de pé na ruína. Tinha perdido a amante. A imagem cuidadosamente construída. E qualquer último fragmento de dignidade. Virou de volta para Evelyn. Ela não tinha assistido Siena ir. Os olhos estavam fechados. O rosto pálido com uma exaustão tão profunda que parecia a morte. Você deveria ir, ela sussurrou. Sem abrir os olhos. Você já causou dano suficiente por um dia. Evelyn. Sai, Carlos. Ele queria discutir. Queria implorar. Queria ver o filho. Mas a finalidade na voz dela era absoluta. Tinha sido dispensado. Virou e saiu do quarto. O bip constante e rítmico do monitor cardíaco seguindo-o até o corredor, suando como um relógio marcando o tempo de uma vida que ele não reconhecia mais. Carlos dirigiu por 1 hora, sem rumo pelas ruas de São Paulo, encharcadas de chuva. Os limpadores do Mercedes Classe S mantinham uma batida frenética e rítmica, combinando com o pânico no peito. Não era apenas um homem em apuros, era um homem em queda livre, e tinha acabado de descobrir que não havia chão abaixo dele. Tinha perdido Siena. Isso era um pesadelo logístico e social. A separação deles seria fofoca para a coluna de negócios por semanas, mas isso era só ruído. O sinal na tempestade era Evelyn e Rowan. Se viu parando em frente a um sobrado de estilo antigo no Butantã. Um bairro de charme paulistano antigo, a quilômetros do mundo de vidro e aço que ele habitava. Era onde Evelyn tinha crescido. Era a casa da mãe dela. Ficou sentado no carro por um longo tempo, o motor estalando na rua silenciosa. O que estava fazendo ali? O que poderia dizer? Desculpa por ter arruinado a vida da sua filha e quase matado ela. Saiu do carro. O ar era fresco e cheirava a terra úmida e fumaça de lenha. Subiu o caminho de pedra e bateu na porta de carvalho sólido. Foi aberta quase imediatamente por Margarete Soares. Era uma mulher pequena, mas estava na porta com a força inabalável de uma montanha. Usava um avental. E as mãos estavam empoeiradas de farinha, mas os olhos eram aço frio. Você tem uma cara de pau danada, Carlos Mendes, ela disse. A voz quieta, mas vibrando com raiva suprimida. Margarete, por favor, eu só... preciso saber. Ela está bem? O bebê? Ela está descansando. E não graças a você. Você entra no quarto de hospital dela. Traz aquela criança com você, e dá um ultimato a ela depois do que ela passou? Eu não dei ultimato a ela, Siena que deu. Eu não sabia o que estava acontecendo. Margarete soltou uma risada afiada e incrédula. Você ainda não sabe, né? Você acha que isso é só sobre um bebê? Acha que pode entrar aqui, reivindicar paternidade e consertar com um talão de cheques? Quero ajudar. Quero fazer o certo. O certo? Ela deu um passo para o lado, um convite sombrio. Entre, Carlos. Deixa eu te mostrar como é o certo. Deixa eu te contar a história que você estava ocupado demais para ouvir. Ele entrou. A casa era acolhedora, cheia do cheiro de pão assando e madeira velha. Era um lar. E o contraste com o penthouse estéril dele fez o estômago apertar. Margarete não o convidou a sentar. Ficou de pé no meio da sala, braços cruzados, a guerreira enlutada defendendo a filha. Evelyn descobriu que estava grávida 2 dias depois de você pedir o divórcio. Descobriu que tinha cardiomiopatia periparto 1 semana depois disso. Você sabe sequer o que é isso, Carlos?
Ou você só lê relatórios financeiros? Ele balançou a cabeça, se sentindo pequeno. É insuficiência cardíaca causada pela gravidez. Os médicos disseram para ela na lata que levar esse bebê a termo poderia matá-la. Aconselharam a interromper. Carlos sentiu o sangue drenar do rosto. Agarrou o encosto de uma cadeira para se firmar. Meu Deus! Sim, meu Deus! E o que ela fez? Mandou eles irem pro inferno. Disse que esse bebê era a única coisa boa a sair da ruína do casamento dela, e não ia deixá-lo ir. Por quê? Porque ela não me contou. A voz era um sussurro nu. Eu teria ajudado. Os melhores médicos. Os olhos de Margarete flamejaram. Ah, você teria ajudado. Teria trazido especialistas de avião. Teria colocado ela numa gaiola dourada e monitorado cada respiração. E teria ressentido ela por isso. Teria olhado para ela com aquela mesma pena que mostrou no último ano do casamento. Teria ficado por obrigação. E minha filha? Minha filha preferia morrer sozinha do que viver como seu fardo. A verdade o atingiu com a força de um golpe físico. Ela estava certa. Ele teria visto como outra complicação, outro problema a ser gerenciado. Não teria visto ela. Então ela fez sozinha. Margarete continuou, a voz quebrando pela primeira vez. Eu assisti minha filha vender as joias dela, as joias que você deu, para pagar pela especialista que a doutora Rosado recomendou. Segurei a mão dela enquanto fazia ecocardiogramas toda semana, rezando que a fração de ejeção não tivesse caído mais. Dormi no sofá dela porque ela estava apavorada que ia morrer dormindo. Tudo enquanto você era fotografado em galas de caridade com ela no braço. Você não apenas abandonou sua esposa, Carlos. Você abandonou uma mulher doente e apavorada que estava lutando pela vida e pela vida do seu filho. Carlos desabou contra a cadeira. A fortaleza inteira de mentiras que tinha construído ao redor de si, as justificativas, a narrativa do casamento monótono, a separação amigável, tinha sido nivelada. Não era um homem poderoso que tinha feito uma escolha difícil. Era um covarde. Um covarde moral e emocional. Ela deu o nome de Rowan a ele disse. As palavras engasgadas. Sim, como a árvore da força, da proteção, porque era isso que ele era para ela. Era a razão dela para continuar lutando. Margarete finalmente caminhou e sentou, a raiva drenando dela, deixando apenas uma tristeza profunda e cansada. Ela está lá em cima tentando dormir. O bebê está no berçário. Você não pode vê-la, não pode vê-lo. Ainda não, talvez nunca. Você precisa ir. Margarete, o que eu posso fazer? Ele suplicou. Por favor, tem que ter algo. Ela olhou para ele por um longo e duro minuto, como se o visse pela primeira vez, não como um magnata bilionário, mas como um homem destruído. Quer fazer alguma coisa? Ela disse, a voz sem emoção. Vai para casa, Carlos, e pela primeira vez na vida, encare o homem que você realmente é. Descubra o que você está disposto a perder para consertar isso. Porque você não pode comprar sua saída. Vai ter que sangrar por isso, do jeito que ela sangrou. Ela se levantou e abriu a porta da frente. Ele saiu de volta para a chuva. Um homem despido. A volta para o penthouse foi um borrão. Entrou no vasto apartamento de paredes de vidro com vista para a cidade. A vista, que geralmente o fazia se sentir um rei, agora parecia fria e vazia. Foi até o bar, serviu um copo de uísque 25 anos, e olhou para o reflexo na janela escura. Margarete estava certa. Não estava apenas enfrentando uma crise familiar. Estava enfrentando um acerto de contas moral. E o preço da redenção ia ser mais alto que qualquer negócio que já tinha intermediado. As próximas 48 horas foram uma aula magistral em desconstrução. Carlos Mendes, o homem cuja identidade inteira era construída em controle, o perdeu. Não dormiu. Andou pela vasta extensão vazia do penthouse. O horizonte de São Paulo zombando dele com sua beleza silenciosa e indiferente. Reprisou cada palavra da conversa com Margarete. Vai ter que sangrar por isso. O primeiro instinto ainda era o de um CEO. Resolver o problema. Ligou para o banco e arranjou uma transferência bancária. Uma doação de 7 dígitos para um fundo em nome de Evelyn. Era uma solução fácil e indolor. Estava prestes a confirmar quando a voz de Margarete ecoou na cabeça. Você acha que pode consertar com um talão de cheques? Cancelou a transferência. Isso não era uma aquisição hostil. Era uma operação de salvamento. E a coisa a ser salva era a própria humanidade. O primeiro custo real veio não da consciência, mas da ambição. O celular tocou. O identificador mostrava Juliano Vance, o pai de Siena, um capitalista de risco cujo fundo era o investidor principal no novo empreendimento de 800 milhões de Carlos na Faria Lima. Carlos? A voz de Juliano era ártica.
Minha filha acabou de pousar em Trancoso, está arrasada. Ela me contou uma história bem incrível sobre você, sua ex-esposa, e um filho secreto. Juliano? Não é o que parece. É complicado, Carlos começou. A velha rotação de relações públicas começando. Guarda isso, Juliano rebateu. Não me importo com sua novelinha sórdida. O que me importa é a dignidade da minha filha e a reputação do meu fundo. Não fazemos parceria com homens que estão a uma manchete de tabloide de uma implosão moral. O Capital Vance está retirando o apoio do projeto da Faria Lima. Nossos advogados entrarão em contato. A linha morreu. Carlos encarou o celular. Era isso, a primeira gota real de sangue. Isso não era só perder um investidor. Era um torpedo. Perder o Capital Vance dispararia uma cascata de inadimplências. Poderia falir ele. Esse era o preço. O império ou o filho. Por um momento, considerou ligar para Juliano de volta. Implorar. Mentir. Criar uma nova narrativa. Mas estava tão cansado de mentir, tão cansado da imagem, fez outra coisa. Ligou para Marcos Thorne, o advogado. Marcos, Juliano Vence acabou de sair do projeto da Faria Lima. O quê? Meu Deus, Carlos, você tem que consertar isso. Peça desculpas. Manda um carro para Siena. O que for preciso. Não, Carlos disse. A voz quieta, mas firme. Acabou. Preciso que você faça outra coisa. Quero que você descubra o nome de cada especialista que Evelyn Soares consultou nos últimos 9 meses. Cada cardiologista, cada obstetra. Quero uma lista de cada conta médica. E quero que você pague anonimamente de uma conta privada. Carlos, isso é admitir responsabilidade. Não me importa o que é. Só faz. E Marcos, quero que você redija papéis para um fundo em nome de Rowan Soares. Estou colocando 50 milhões. Houve um silêncio atordoado. 50? Carlos, você está... E mais uma coisa. Liquida minhas ações na Torre Centro Empresarial. Cobre a saída do Capital Vance. Vamos absorver a perda. O projeto continua, só menor. Não me importo com a cobertura. Cancela. Estava desmontando o próprio legado, derrubando os monumentos que tinha construído para si mesmo, e a cada ordem que dava, a cada milhão que sacrificava. O peso esmagador no peito aliviava só uma fração. Desligou, tomou banho, e colocou as roupas mais velhas e confortáveis, um par de jeans e um suéter de cachemire cinza. Dirigiu não para o escritório, mas para uma loja de departamentos. Andou pelos corredores se sentindo um alienígena, e encheu um carrinho com fraldas, fórmula, lenços umedecidos e um elefante de pelúcia macio. Depois, dirigiu de volta para o Butantã. Não bateu. Só deixou a montanha de suprimentos na varanda de Margarete. Estava prestes a ir embora quando a porta abriu. Margarete estava ali, braços cruzados. Olhou para os suprimentos, depois para ele. A expressão era ilegível. Não consigo desfazer o que fiz, Carlos disse, a voz crua. Não consigo mudar o último ano, mas posso ser isso. Posso ser o homem que traz fraldas. Posso ser o homem que paga as contas. Não vou incomodá-la, não vou pedir nada, só me deixe ajudar. Por favor. Margarete olhou para ele, para as olheiras sob os olhos, para o desespero genuíno. Olhou para as fraldas. Ela não precisa de fórmula, ela disse rispidamente. Está amamentando. Ah, certo. Eu não sabia. Margarete suspirou. Um som longo e pesado. O quintal está uma bagunça, Carlos. As calhas estão cheias de folhas. Era para ter vindo um cara, mas foram uns meses difíceis. Carlos olhou para as calhas transbordando. O gramado irregular. Posso consertar isso, ele disse. Tem uma escada no galpão, ela disse. E virou para entrar. Pausou na porta. Ela tem acompanhamento com a doutora Rosado na terça no Hospital Sírio. 10 da manhã. Não que você esteja convidado. Fechou a porta. Carlos Mendes, o magnata bilionário do mercado imobiliário, caminhou até o galpão, encontrou a escada e começou a limpar as calhas na chuva. Era o primeiro dia de trabalho honesto que tinha feito em uma década. Redenção não é um raio. É uma caminhada lenta, penosa, morro acima. Para Carlos Mendes, os próximos 3 meses foram a milha mais longa da vida dele. Cumpriu a palavra. Não ligou. Não mandou mensagem. Não exigiu ver o filho. Apareceu. Toda terça às 10 da manhã, estava na sala de espera do Instituto de Cardiologia do Hospital Sírio. Sentava no canto lendo o Valor Econômico. O coração martelando no peito até Evelyn e a mãe saírem. Só acenava para Margarete. Evelyn nem olhava para ele. Mas ela o via. Era um ponto fixo. Uma sentinela silenciosa. Todo sábado estava na casa do Butantã.
Repintou a varanda. Capinou os canteiros do jardim, o solo macio desconhecido sob as unhas manicuradas. Montou um berço escandinavo complicado que Evelyn tinha encomendado, xingando baixinho no berçário, enquanto Margaret segurava Rowan, o olhar firme e curioso do bebê fixado nele. Aprendeu o filho em olhares roubados. Viu que tinha o cabelo escuro e grosso de Evelyn, e achou que tinha o próprio queixo teimoso dele. A vida de negócios estava em terapia intensiva. O projeto da Faria Lima foi salvo, mas a um custo enorme. Vendeu o penthouse, o monumento ao próprio ego, e se mudou para um apartamento menor e funcional nos Jardins. Não era mais o rei do mercado imobiliário de São Paulo, era apenas um homem tentando manter a empresa flutuando, enquanto pagava a penitência. O milagre que a história original insinuou nunca veio. Milagres, Carlos aprendeu, eram para contos de fadas. Vida real era sobre garra. A CMPP de Evelyn não desapareceu magicamente. Era uma batalha longa e aterrorizante. A fração de ejeção dela, que deveria ser acima de 50%, estava pairando num perigoso 35, 38. Era uma luta diária gerenciada com um coquetel de beta-bloqueadores, inibidores de ECA e uma dieta brutal de baixo sódio. A crise verdadeira veio numa quinta-feira chuvosa. Carlos estava numa reunião de orçamento quando o celular acendeu. Margarete Soares. O sangue gelou. Pegou o celular. Margarete, o que houve? Ela não está bem, Carlos. A voz de Margarete estava tensa de pânico. Está com dificuldade para respirar. Tontura. Chamei o SAMU. Estamos indo para o pronto-socorro do Sírio. Ele estava fora da porta antes dela terminar a frase. Estou a caminho. Chegou antes da ambulância ao hospital. Estava de pé nas portas da emergência quando a trouxeram. Estava pálida, os lábios com um tom azulado, uma máscara de oxigênio embaçando com as respirações rasas. Os olhos encontraram os dele, arregalados de terror. Rowan, ela arquejou. Eu pego ele, Carlos disse apertando a mão dela. Não se preocupa com o Rowan, você só luta. Está me ouvindo, Evelyn? Você luta. Pelas próximas 72 horas, o mundo encolheu para o tamanho de um quarto de hospital. Evelyn estava na UTI cardíaca. O coração estava falhando em limpar o líquido dos pulmões. Era crítico. E Carlos cuidou do filho. Pela primeira vez estava sozinho com Rowan. Margarete estava destruída, acampada ao lado da cama de Evelyn. Tinha entregado a bolsa do bebê com um: "Você tem que fazer isso, eu não consigo." Ele levou Rowan para o apartamento. E foi aterrorizante. Atrapalhou-se com as fraldas. Aqueceu o leite materno ordenhado que Margarete tinha um freezer cheio para a temperatura errada. Depois teve que esfriar. Tudo enquanto Rowan gritava. O rosto uma máscara minúscula e furiosa de vermelho. Às 3 da manhã, com Rowan ainda berrando, Carlos estava à beira das lágrimas ele mesmo. Estava exausto, apavorado por Evelyn, e falhando na única coisa que tinham pedido. Shh, shh, Rowan, vem, ele suplicou, balançando o bebê contra o ombro. Começou a cantarolar uma melodia velha e esquecida que o próprio pai costumava cantarolar enquanto trabalhava na marcenaria. Era uma melodia simples e repetitiva. Os choros de Rowan suavizaram. Ele soluçou. Depois, se aninhou contra o pescoço de Carlos. E finalmente dormiu. Carlos afundou no sofá. O peso pequeno e quente no peito. E chorou. Chorou por Evelyn. Pelo filho. Pelos anos que tinha desperdiçado. Pelo amor profundo, aterrorizante e incondicional que estava inundando as veias. Não era culpa. Não era obrigação. Era isso, ele finalmente entendeu. Na manhã seguinte, levou Rowan ao hospital. Evelyn estava estável. Os diuréticos tinham funcionado. Estava fraca, mas a cor tinha voltado ao rosto. Ele ficou de pé na porta, segurando Rowan. Evelyn o observou. A expressão ilegível. Ele está bem, Carlos disse, a voz firme. Ele não gosta do leite muito quente, e gosta quando você cantarola. Os olhos de Evelyn suavizaram. Você ficou com ele? Claro que fiquei. Ele caminhou, e sem pedir, gentilmente colocou Rowan no braço dela. O bebê imediatamente se aninhou contra ela. Evelyn olhou para o filho, depois para cima para Carlos. O granito nos olhos tinha sumido. O gelo tinha derretido. O que restou era algo novo, algo frágil e hesitante. Obrigada, Carlos, ela sussurrou. Ele apenas acenou, a garganta apertada demais para falar. Não precisava de um milagre, só precisava que eles ficassem bem. 1 ano depois. A casa do Butantã estava quieta, exceto pelo som de uma torre de blocos de madeira desabando no chão, seguido por um guincho encantado. Rowan, agora 13 meses,
Era uma força da natureza. Estava andando. Ou melhor, cambaleando com um abandono bêbado e alegre. Carlos estava no chão da sala, pacientemente reempilhando os blocos. O terno e gravata há muito abandonados por jeans e um moletom surrado do Corinthians. De novo, Rowan exigiu, batendo palmas. Tá bom, mais uma vez, mas esse vai ser um arranha-céu, Carlos disse, cuidadosamente equilibrando um bloco vermelho num azul. Evelyn assistia da poltrona, uma xícara de chá nas mãos. Ela era, por todas as medidas, uma mulher diferente. O cabelo estava cortado num bob curto e chique. A cor tinha voltado às bochechas. O ecocardiograma recente tinha sido um triunfo. A função cardíaca estava em 55%. Estava oficialmente em remissão. Não estava curada. Mas estava estável. Estava vivendo. Ela também tinha lenta e cautelosamente deixado Carlos voltar para a vida. Não como marido, nem mesmo como parceiro. Como pai de Rowan. Ele nunca tinha falhado em aparecer. Tinha estado lá para cada consulta médica. Tinha ficado com Rowan nos fins de semana para Evelyn poder descansar. Tinha desmontado a vida antiga com uma eficiência quieta e implacável, e começado a construir uma nova, uma menor, mais forte, mais honesta. A empresa tinha sobrevivido, mais enxuta e menos vistosa. Era, ironicamente, mais respeitado por isso. Nunca tinha pedido a Evelyn uma única coisa, nunca tinha pressionado por reconciliação. Simplesmente fez o trabalho. Ele vai ser engenheiro. Igualzinho você, Evelyn disse, a voz tingida de diversão. Ele é obcecado com como as coisas se encaixam. Ou, Carlos rebateu, colocando o último bloco. Vai ser arquiteto paisagista como a mãe, ele só gosta da parte da demolição. Sorriu para Rowan. Pronto. 3, 2, 1. Rowan gritou de alegria e derrubou a torre. Mais tarde naquela noite, depois que Rowan dormiu, Carlos e Evelyn sentaram no balanço da varanda que ele tinha consertado. O ar estava fresco, carregando o cheiro do jasmim que Margarete tinha plantado. Meu grupo de apoio de CMPP está se reunindo amanhã, Evelyn disse. Aquele que comecei online. Ficou grande, Carlos. Temos mulheres do país inteiro. Uma revista médica quer me entrevistar. Isso é incrível, Evelyn. Ele olhou para ela, a admiração genuína. Você está ajudando tanta gente. Você pegou a pior coisa que já aconteceu e transformou nisso. Você é incrível. Evelyn ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. O velho Carlos teria oferecido financiar, escalar. O novo Carlos apenas ouviu. Estive pensando, ela disse, a voz suave. Tem sido difícil fazer isso sozinha, ser mãe solo, gerenciar minha saúde. Mas você não tem sido um fardo. Você tem sido um suporte, e estou cansada de ficar sozinha. O coração de Carlos parou. Virou para olhar para ela, não ousando ter esperança. Não sei se posso confiar em você do jeito que confiava, ela disse. O olhar direto e inflexível. Essa fé. Se foi, você a quebrou. Ele acenou, aceitando a verdade. Eu sei, mas... Ela continuou. Vejo o homem que você é agora. Vejo você com Rowan. Vejo você aqui. E acho que talvez a gente possa construir algo novo. Não o que tínhamos. Algo diferente. Algo real. Carlos sentiu lágrimas arderem nos olhos. Estendeu a mão. Não para agarrar, mas para oferecer. Colocou a mão palma para cima no balanço entre eles. Não sou o homem que era, Evelyn, ele disse, a voz grossa. E não estou pedindo perdão. Só estou pedindo uma chance de ser o homem que você e Rowan merecem. Depois de um longo momento, Evelyn deslizou a mão na dele. A pele era quente. O aperto era forte. Tá bom, Carlos. Ela sussurrou. Vamos construir algo novo. Ele levou a mão aos lábios. Um gesto de reverência. Não era um final de conto de fadas. Era algo melhor. Era real. Era uma fundação construída não em imagem ou poder, mas em verdades dolorosas, confiança conquistada com dificuldade, e a força resiliente e teimosa de uma família que se recusou a ficar quebrada. Essa não foi uma história sobre uma recuperação mágica perfeita. Foi uma história sobre o trabalho diário árduo da redenção. Carlos, Evelyn e Rowan se tornaram uma família, não apesar da traição, mas por causa dela. Reconstruíram as vidas numa nova fundação de honestidade brutal, respeito mútuo e um amor que era mais forte por ter sobrevivido ao fogo. O grupo de apoio de Evelyn cresceu e se tornou uma fundação nacional, salvando vidas. E Carlos aprendeu que poder verdadeiro não estava em construir arranha-céus,
mas em aparecer todo santo dia para as pessoas que você ama. O que você achou dessa história? Foi inspirada em eventos da vida real, mostrando que mesmo depois das traições mais profundas, dignidade, resiliência e segundas chances verdadeiras são possíveis. Se essa história de força e redenção tocou seu coração, por favor, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Seu apoio ajuda a trazer mais histórias poderosas como essa à luz. Clica no sininho para nunca perder uma só.